Olá, por cá fala Paulo Souza, aluno do segundo período de Direito da FACAP, desenvolvendo a atividade avaliativa da disciplina IED2, a cujo professor é Nadielson França. O tema escolhido para essa explanação foi da possibilidade de um direito injusto em face do querer como categoria fundante e ontológica do ser. O link para acesso está logo abaixo. As motivações para a escolha desse tema elas foram acadêmicas, quando buscou-se refletir sobre o justo e o injusto à luz do positivismo e da filosofia clássica. Também a dialética entre o justpositivismo kelseniano e as fontes clássicas do pensamento. E também a motivação pessoal, que foi agregar um conhecimento, uma compreensão maior do que é justo, do que é o injusto, esses elementos que muitas vezes são explanados e desenvolvidos na teoria do direito ao fazer social. A problematização trazida pelo tema, ela vai girar em torno do direito injusto e a sua possibilidade de existência, esse direito que muitas vezes ele é praticado dentro da normatividade, um direito voltado para a injustiça. O justpositivismo dogmático, que buscou-se originar um racionalismo deveras puro. O pensamento clássico, também como redefinidor da ideia de justo e injusto. E ao final do vídeo nós iremos expor as opiniões sobre aquela que seria em tese a mais correta e a que mais se adequa aos nossos tempos. A exposição do tema, o autor buscou trazer o desenvolvimento mediante a dialética entre o pensamento clássico antigo e o moderno justpositivismo dogmático, fitando buscar uma compreensão plena acerca do direito e da justiça, bem como a possibilidade de existência de um direito injusto. E interessante, falando sobre isso, que o autor do artigo, ele parte da ideia de que a justiça ela tem a mesma semântica do direito, ou seja, ambas estão intrinsecamente interligadas. E ele defende que é necessária a revisita a esses clássicos, aos clássicos do pensamento grego, a fim de que os limites do rigorismo objetivo, e científico eles possam ser transpostos. E a partir daí seria desenvolvido esse caminho para buscar-se entender novamente a importância do querer, a importância da vontade, a importância da escolha como virtudes, e a partir desse retorno a essas raízes de pensamento se chegar ao elemento básico que ele chamou de ato e produto humano e social. É nesse ínterim onde estariam de fato a ideia de justiça, que difere totalmente da ideia da justiça como um ideal posto, ou seja, um ideal que foi ali explanado, que foi positivado através de uma norma. O ponto de vista 1 do artigo, ela vai tratar sobre a ideia de justiça como valor atemporal, ou seja, um valor que não está restrita a um determinado momento. É um valor também imutável, já que ele, apesar do fazer social ele ser um fazer dinâmico, um sistema de valoração que muda com o tempo, mas seria um valor também que estaria na categoria de imutabilidade, corroborando aí com a ideia dos filósofos da imutabilidade, e também absoluto, e o que é mais interessante, compreendido através da razão. Também ele vai fazer aqui uma dialética entre os filósofos sofistas e os filósofos dos valores, da axiologia. O ponto 2 do artigo ela vai tratar mais especificamente sobre Kelsen e a sua busca em relativizar os valores, já que Kelsen entendia que a questão dos valores eles não poderiam ser analisados à luz do direito enquanto ciência, já que ela estaria mais adstrita ao plano da moral. Kelsen costumava também afirmar que o direito é estritamente norma positivada e a justiça, o que delas emerge quando da sua aplicação. Isso também será explanado mais à frente. O autor
ele faz um interessante paralelo entre os três principais pensadores gregos clássicos, né? Esses que desenvolveram uma filosofia totalmente disforme do que se pensava em voga, né, dos filósofos sofistas, dos filósofos da natureza. E eles realmente buscaram, né, através do seu pensamento, desenvolver a ideia de justiça. Sócrates, por exemplo, ele que afirmava que a ignorância, né, era a base para a busca para o conhecimento, ele, né, entendia que essa busca dos ideais, elas nos tornariam incapazes de fato de alcançar uma verdade que fosse possível para ser abarcada pelo pensamento humano. Entendia também que a justiça ela estava focada no Estado e muitas vezes essa própria justiça, esse Estado, ele emitia normas e essas normas, apesar de serem legais, de estarem positivadas, elas muitas vezes eram normas que produziam efeitos injustos. Sócrates mesmo foi vítima dessa concepção, já que todos sabemos que ele foi acusado, né, injustamente de subverter a juventude e também de pregar deuses estranhos, né, a grande pleia de crenças que havia naquela época, sendo condenado a tomar veneno, do que teve a possibilidade de fugir, né, ajudado pelos alguns dos seus discípulos, mas ele entendia que a obediência irrestrita à lei, apesar de injusta, ela teria que ser inflexível, essa decisão. Platão, já por outro lado, ele via a ideia de justiça no sentido utilitarista, ou seja, ela teria que gerar, né, o estado de bem-estar social, bem-estar coletivo. Ele entendia que a justiça ela era um ideal totalmente possível, desvendado pela razão, né? Essa razão, por consequência, ela iria ou materializar esse sentimento de justiça e do qual iria irradiar os seus efeitos sobre a coletividade. Aristóteles ele já defende que a ideia de justiça ela está realmente na praxis, ou seja, deixa de ser focado no Estado, né, e volta a ser focado no indivíduo. Para Aristóteles, a virtude ela seria o elemento posto em prática, né, gerando uma relação social através da vontade do indivíduo, do querer do indivíduo, e aí, a partir dessa vontade posta à disposição da praxis, essa virtude ela seria materializada e, a partir daí, seria gerada o produto final da conduta, que seria a justiça. Ele entendia que a justiça, né, ela estava ali no mundo das ideias, que ela era uma expressão concreta, ou seja, uma expressão que estava, apesar das ideias, ela era desvendada, né, descoberta pela razão, e a partir daí estaria à disposição para ser concretizada. Ele reconhecia, né, que o intermédio da razão e da boa educação é que materializava efeitos sobre a sociedade. Daí que a praxis ela seria importante, já que faria com que todos os indivíduos eles tivessem, né, uma atuação política. Para Kelsen, a ideia de justiça ela era, na verdade, um sentido final, tinha um sentido final, já que a justiça em si ela só seria alcançada quando da concretização da norma. Ou seja, no momento em que a norma ela era aplicada ao caso concreto, ali surgiriam os efeitos dessa aplicação e um deles seria, né, a ideia de justiça. Kelsen também negava que o valor absoluto fosse algo alcançável. Isso porque, para um valor absoluto ele ser possível de ser minimamente, inclusive, pensado, deveria ser necessária voltar-se para um plano imaterial que ele entendia como um dos caminhos para esse entendimento seria através da crença religiosa. Ou seja, o ser humano ele teria que buscar planos superiores de pensamento, de imanência, para poder abarcar a ideia do valor absoluto. Por isso que ele diz que esse valor, na verdade, ele estaria mais voltado para o direito natural e também para a religião.
Então, por conta disso, Kelsen acaba relativizando a justiça. Ele acaba não colocando a justiça como um elemento primordial para a efetiva aplicação da norma. E, consequentemente, ele não vai se preocupar, né, já que ele entende que o direito ele não tem esse poder de se debruçar sobre elementos estranhos à ciência do direito. Então ele não se preocupa se essas normas elas vão se extrapolar, se os efeitos dessas normas extrapolarão e a partir daí haveria o nascimento, né, da possibilidade de um direito injusto. E é interessante voltar para essa ideia do valor absoluto, já que ele critica que não é possível entender ou buscar mesmo esse entendimento completo, mas há de se fazer uma alusão à própria teoria pura do direito, onde Kelsen vai buscar num plano imaterial, né, a famosa norma hipotética fundamental, ou seja, uma norma que não é escrita, que ela antecede, né, a existência da norma positivada, concreta. Então, há de se fazer esse adendo, já que muitos acham, entendem que esse é o ponto fraco da teoria de Kelsen. A partir daí, do pensamento dos gregos clássicos, chegamos aos romanos e à sua ideia de justiça. Foi entre os romanos que, pela primeira vez, a justiça ela acabou se tornando um elemento intrínseco ao direito. Ou seja, embora eles buscassem uma ciência apartada de elementos subjetivos, né, como a moral, como a religião, como os costumes, todos aqueles elementos em tese que fazem parte da axiologia, eles entendiam que o direito deveria continuar mantendo ligação com esses elementos, né, não excluindo a vontade, nem a intencionalidade e nem a escolha. Ou seja, seria o querer. Então, o querer para os romanos é indispensável para que se pudesse compreender, né, a concretude do justo. Ou seja, é aquele momento em que o pensamento ele vai realmente coadunar e vai ser concretizado através de uma prática. O querer seria entendido como uma dimensão axiológica, ou seja, já que ela é constituída, né, de elementos imanentes, intrínsecos, né, da ontologia do ser, e aí fundamentaria, né, a interligação da objetividade da norma com o ideal de justiça. E a partir daí, de fato, seria alcançado essa justiça como produto final desse fazer jurídico. O querer jurídico ele já é mais vinculado, né, ele vai acabar vinculando o direito ao justo, né? Ele vai coadunar ao querer genérico, o individual, a fim de formar uma sociedade justa, já que é impossível que um querer jurídico ele vá tolher o indivíduo, né, das suas prerrogativas mais inalteráveis, das suas prerrogativas que são concretas, defendidas e reconhecidas. Então, esse querer jurídico ele não pode ser discordar, ele não pode discordar do querer gerado pelo indivíduo. Tem que ser uma linha de caminho único a fim de formar uma sociedade de fato justa. O pensador Stanley ele afirma que um direito que desatenda aos pressupostos formais da liberdade das pessoas e a sua igualdade, por sujeitar uma ao arbítrio da outra, deverá ser considerado injusto. Por isso que muitos pensadores eles entendem que a justiça ela é um construto cultural. Não se pode conceber, né, o atingimento de um ideal, de uma justiça, desprezando o lado valorativo, o lado axiológico, o construto social para o qual esse direito irradia. O querer em Kelsen ele já tem uma característica própria, né? Ele vai desprezar a ideia da modificação histórica que não as geradas pelo próprio direito. Então Kelsen ele não valorizava quaisquer modificações que fossem oriundas da sociedade, quaisquer modificações na sociedade, seja cultural, seja nos costumes, a não ser aquelas que de fato, aqueles costumes, aquelas condutas que de fato fossem positivadas
e a partir dali haveria uma transformação, uma modificação no seio social. O querer como vontade do indivíduo e coletivo, do individual e coletivo, ou seja, a dimensão axiológica, não é considerado como elemento formador da justiça. Isso porque para Kelsen a justiça ela seria exatamente o produto, né, ou seja, o resultado final da aplicação da norma. Como consequência disso, né, é possível que exista a possibilidade para a existência de uma injustiça legal, já que essa valoração ela seria desconsiderada no ato do fazer jurídico, já que todo o construto social ele não seria levado em conta. É possível sim que a aplicação da norma, os seus efeitos ali de fato, eles irão, com certeza, poderiam ou podem acabar ferindo aquilo que é mais intrínseco, aquele sentimento de justiça que está inerente a todo ser humano. Existe uma frase de Radbruch que diz o seguinte: quando há um conflito entre a segurança jurídica e a justiça, entre uma lei que falha em seu conteúdo, mas que é positivada, e um direito justo, mas que não adquiriu a consistência da lei, estamos realmente frente a um conflito da justiça consigo mesma, um conflito entre a justiça aparente e a justiça verdadeira. Interessante os apontamentos de Radbruch sobre isso, que vai nos levar também à conclusão do autor. O autor entendia que é necessário, né, primais, recolocar a virtude, aquela virtude que foi tão bem explanada por Aristóteles, como base para um homem e uma sociedade mais justa. Também que é necessário resgatar a concepção clássica sobre o justo e o injusto, como meio de compreender a justiça como algo mais que entre abstrato ou idealizado. E isso, com certeza, não iria ser uma atitude retrógrada, uma atitude de voltar-se para o passado para buscar respostas que a atual ciência jurídica ela não pode dar. Não é isso. Mas é não desprezar, né, a grande contribuição cultural, filosófica que os pensadores clássicos eles trouxeram sobre as bases e os pilares da formação do pensamento jurídico. Também o autor conclui que a virtude aristotélica é o meio pelo qual se supera o problema da norma injusta e não no racionalismo puro defendido pelo juspositivismo. Ou seja, o autor defende que um juspositivismo normativo, ele precisa não perder a essência humana. Ele precisa também considerar esse elemento ontológico, imanente do ser humano para que o ideal de justiça ele possa ser alcançado. E não meramente esse produto, né, de uma norma fria, uma norma impessoal, uma letra que muitas vezes ela vai muito mais ferir do que vai de fato suprir essa necessidade de justiça que todo o ser humano ele tem. E criticando o tema explanado, trazendo uma crítica ao tema explanado, podemos afirmar que de fato não existe uma teoria que seja mais correta do que a outra. O que deve existir, sim, é que dessa dialética, né, dessa discussão entre considerar a norma estritamente pura, aquilo que está escrito, ou se declinar para o fazer jurídico, o fazer social como elemento formador da consciência da justiça, ambos devem ser considerados como elementos justapostos e que podem sim ter seus efeitos somados para que se possa chegar ao ideal da justiça. Então o ser em si ele não pode ser desprezado na compreensão da justiça e do direito. O ser, ele, além de ser o destino final, né, do objetivo da norma, mas ele também é o elemento que gera a criação da norma. Então ele não pode ser desprezado nesse fazer jurídico. Além do que o mundo axiológico, ou seja, o mundo dos valores, ele é intrínseco à obtenção de uma injustiça verdadeira, coisa que o juspositivismo por si só ele deixa de lado, apesar de legar a análise dos elementos valorativos
para outro plano, como a moral, como até a própria crença. Mas é interessante que o mundo axiológico ele não se perca, né, para o positivismo, e que ambos possam ser utilizados de forma equilibrada, a fim de que seja atingida de fato a produção de uma justiça mais humana, uma justiça que realmente venha a ser extraída do fazer social e que não se perca essa visão humanística e mais calorosa para o direito, que muitas vezes tem optado por manter uma distância fria, uma distância calculada e, consequentemente, a possibilidade da existência de um direito injusto. Então, para fechar, queria deixar aqui uma frase para todos pensarmos.